Fala galera, belezeira? Vamos lá para mais um exercício, um lido exercício aqui do ITA. Então, nós temos, denotemos por nx o número de elementos de um conjunto finito, tá? Então, nx nos diz qual a quantidade de elementos desse conjunto. E nós temos aqui três conjuntos, A, B e C, tais que a união de A com B possui 8 elementos, a união de A com C possui 9 elementos e a união de B com C, 10 elementos. A união dos três conjuntos tem 11 elementos e a intersecção tem 2 elementos. Então, NA mais NB mais NC, ou melhor, a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos que estão em B mais a quantidade de elementos que está em C é igual a quanto? Bom, coloquei aqui os nossos dados para ficar mais fácil da gente visualizar. E para resolver esse exercício a gente pode lembrar do princípio da exclusão e da inclusão, que é aquela formulona linda, gigante que nós temos, né? Bom, este cara aqui eu tenho dado, não é? O dado é simplesmente aqui, ó, 11. Este daqui também nós temos o dado deste cara, que é 2. Beleza? Só que eu não tenho aqui as nossas intersecções. E agora? Putz, o que eu vou fazer se eu não tenho as intersecções? Bom, vamos pensar no seguinte, eu vou pensar em dois conjuntos. Dois conjuntos, no princípio da inclusão e da exclusão, nós temos que a união, a quantidade de elementos da união, é a quantidade de elementos do conjunto A, mais a quantidade de elementos do conjunto B, menos a intersecção. Só que nós podemos simplesmente trabalhar isso de uma outra forma, né? Então, o que eu fiz aqui é simplesmente ter passado, tá? Ter passado esses dois carinhas para o lado de lá. Opa, desculpa que aqui ficou um menos na frente, tá? Então, eu passei essa quantidade para o lado de lá e passei a quantidade de P para o lado de lá. Elas ficaram negativas, tá? Lembrando que aqui é um negativo, tá? O que acontece quando eu faço isso? Então, eu posso isolar aqui, ó, a minha quantidade de elementos da intersecção de A e B. Tá negativo. Romão, posso deixar isso positivo? Não, deixa negativo porque nós simplesmente iremos aplicar, ou melhor, pegar aquele dado e substituir aqui. Tudo bem? Só que, olha, eu fiz com o primeiro, vou fazer com o segundo. A união com C. Repetindo o procedimento, nós teremos este carinha aqui. A mesma coisa com B união com C, que nós teremos este carinha aqui. Tudo bem? Bom, então perceba que N menos NA intersecção com B é a mesma coisa, é o mesmo valor desse cara. Menos N A inter C é o mesmo valor que este cara. E da mesma forma, menos N B inter C é o valor deste cara. Aqui eu estou falando menos N, mas na verdade é a quantidade, tá? A quantidade de elementos do conjunto, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque agora a gente simplesmente vai substituir. Olha, eu coloquei aqui até da mesma cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Olha o carinha ali, ó. Olha o carinha ali. Olha o carinha aqui, tá? Então a gente vai pegar e substituir. Vai ficar uma conta um pouco grande, cheio de letra. Vocês podem ver que nem coube aqui no meu slide, mas não tem problema, porque a gente vai sair cortando um tanto de coisa. Pode ver, ó, NA com menos NA, ou melhor, quantidade de A com menos a quantidade de A, corta, corta. A quantidade de B menos a quantidade de B, corta, corta. A quantidade em C menos a quantidade em C, corta, corta. O que sobrou? Olha,
a quantidade da intersecção de A com B, a quantidade da intersecção de A com C, a intersecção de B com C, uma quantidade de A, uma quantidade em B e uma quantidade em C e a intersecção entre eles. Ótimo, vou passar aqui para outra folha para limpar o nosso raciocínio. Só que, gente, este valor eu tenho. Este valor eu tenho. A união eu tenho, foi me dado. A união de A com C eu também tenho e a união de B com C também eu tenho. Opa, eu tenho aqui também a intersecção. Então vamos substituir esses valores. Peguei os valores aqui e simplesmente substituí. Bom, vamos passar essa quantidade, essas quantidades aqui, a quantidade de A de elementos em A, a quantidade de elementos em B e a quantidade de elementos em C, lá para o outro lado, porque ela vai se tornar positiva. Fizemos isso. E o 11 vou passar para o outro lado da equação. Então ficamos com 8 mais 9 mais 10 mais 2 menos 11. Fazendo essa continha, nós temos a 18, ou seja, a quantidade de elementos em A mais a quantidade de elementos em B mais a quantidade de elementos em C dá 18. Temos essa alternativa? Vamos voltar lá rapidão. Temos a alternativa D, de da hora demais este exercício.